Se nós vamos, de alguma maneira, estar influenciados pelo Espírito de Deus para fazer alguma obra na igreja, seja ela de que natureza for, este amor de que fala Paulo aqui na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, ele é como uma segurança para nós. Quer dizer, se nós não tivermos uma fé operando por este amor, realizando obras de verdade na igreja, obras que sejam produto da sinceridade do nosso coração, onde a gente não esteja trocando coisas com Deus, se nós não estivermos guiados por esse amor, nós corremos um grave risco de sermos enganados pelo espírito de Satanás. Porque hoje nós vemos muitas pessoas dizer a respeito da sabedoria, a respeito das línguas, a respeito da profecia, que está presente em muitos lugares. Esses dons estão presentes em muitas casas, em muitas instituições. Mas não vemos com a mesma frequência essas obras relacionadas ao amor. E aí, lidar com o espírito é muito perigoso se nós não estivermos fundamentados na obra do amor, segundo o apóstolo descreve aqui para nós no capítulo 13 desta carta. Agora aqui no 14 ele entra já aconselhando, logo na introdução, a seguir por este caminho. E vai falar especificamente aqui da questão de se falar em línguas e de se profetizar. Vamos fazer aqui uma leitura introdutória para nós vermos no que podemos ser instruídos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Vamos parar aqui nesse ponto. É claro que o apóstolo aqui, ele deixa claro logo na introdução do capítulo 14, que ele dava preferência, ele achava que o dom mais importante da igreja era o de profetizar. Isso fica claro logo na introdução. Depois, é preciso a gente compreender a circunstância em que esse documento foi escrito. Primeiro, nós estamos diante de uma carta que não foi escrita para as igrejas dos nossos dias. Acontece que as igrejas nasceram da leitura dos documentos bíblicos e os pastores e teólogos formularam a conduta da igreja fundamentado nos ensinamentos que eles tiraram desses documentos. E, evidentemente, aqui cada um é livre para fazer conforme ele quiser. Isso é a liberdade de se crer e de interpretar as Escrituras Sagradas. Mas é claro que a interpretação pessoal de cada indivíduo levaria a uma grande confusão. Pode-se dizer que em cada igreja se tem uma interpretação dos textos sagrados. Cada igreja faz a sua interpretação. Ou mesmo cada indivíduo, cada crente, faz conforme ele acha melhor. Mas para nós que somos o povo de Deus, nós não podemos andar neste caminho de heterogeneidade, onde todo mundo interpreta como quer.
A casa do Senhor precisa de ter ordem. E a gente percebe que Paulo aqui está chamando a atenção especialmente desta igreja. Porque somente na igreja de Corinto havia desordem no culto quanto a se falar em línguas. Porque lá havia umas línguas lá estranhas que ninguém conseguia entender o que se falava. O apóstolo estava preocupado com esta igreja, especialmente, e não com a igreja dos nossos dias. Assim, aqueles que gostam de falar em línguas ainda nos nossos dias, eles procuram, em algumas passagens desse capítulo aqui, o apoio para que eles falem em línguas. Alguns, por exemplo, procura esse versículo aqui, onde o apóstolo diz que o que fala em língua desconhecida, versículo 2, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Há quem procure falar nessa língua enrolada, achando que Deus está entendendo ele, nos desejos do seu coração, mesmo que aquilo que ele fale não seja de entendimento de ninguém. Havia esse tipo de conduta lá na igreja de Corinto. Paulo especialmente está tratando da igreja de Corinto, onde havia uma grande confusão de manifestações, onde havia profetisas, havia falsos profetas, havia doutores que se achavam sábios dentro da casa do Senhor. Era uma igreja cheia de problemas, justamente porque era uma comunidade grande, muito desenvolvida, havia ali cidadãos de vários lugares que passavam nessa cidade de Corinto. Era uma cidade que vivia mergulhada em prostituição. Então, era uma igreja que havia, assim, um número considerável de aborrecimentos e que Paulo procura tratar dessas dificuldades através desta carta. Isso quer dizer que não é porque está escrito aqui é para fazer, ou para não fazer. É necessário examinarmos o contexto. Qual é a ideia geral que o apóstolo nos revela dentro deste capítulo? Senão, é claro, cada um pode achar o que quer, e pode mesmo. Nas Escrituras nós achamos passagens para sustentar qualquer ideia, mesmo as ideias mais loucas, de que a pessoa tem direito de adulterar, de fazer o que quer da sua vida. A Escritura tem passagens para tudo. Nós que somos o povo de Deus, não andamos por este caminho, porque para nós o nosso Deus não é Deus de confusão. Estou usando as palavras do próprio apóstolo. Na introdução, ele fala que tem uma preferência pelo dom de profetizar. Explica o que é o dom de profetizar. A gente vai ver que ele debulha aqui esse assunto, para que as pessoas não pensem que profetizar é adivinhar. Hoje na igreja evangélica existem pessoas que guiam uma igreja inteira em cima do dom da adivinhação, dizendo que é profeta ou profetiza. Isso não é verdade, irmãos. O dom de profetizar não tem nada a ver com adivinhação. E é adivinhação mesmo, o sujeito fica dizendo na frente da comunidade as coisas erradas que a pessoa está fazendo, fatos que passaram que ninguém sabe com aquela pessoa e acha que isso é profecia. Isso é mera adivinhação. Os ledores de sorte fazem isso. Alguns terreiros fazem esse tipo de coisa para impressionar as pessoas. Profetizar não é adivinhar. O apóstolo explica aqui sobre o dom de profetizar, e logo no versículo 3 ele diz, olha, a finalidade desse dom é para edificar. O que quer dizer edificar? É construir. É para construir o quê? Construir a nossa casa. Que casa? A minha casa espiritual. Para edificar a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha conduta. É isso que quer dizer edificação. A palavra de Deus, ela está junto de nós para a edificação da nossa alma, instrução da nossa alma. Veja o verso 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E aí aquele que fala em línguas e que já está dominado pelo espírito dessa grande confusão, diz, olha, Paulo falou que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então se eu falo em língua lá em casa, sozinho, eu estou me edificando, falando com Deus em mistérios. E está mais atormentado pelo Satanás do que ele pode imaginar.
Por quê? Porque o que ele faz só tem a ver com ele mesmo. Isso é uma conduta egoísta, é uma distorção da instrução que o apóstolo está passando aqui para essa igreja. É uma distorção, é uma mentira isso. A pessoa está sendo enganada. O diabo gosta de pessoas solitárias. Por quê? Porque ele as engana com facilidade. E se a pessoa tiver um dedinho de orgulho e de vaidade, melhor ainda. Ora, para que você vai na igreja? Você pode você mesmo aprender, você mesmo pode se edificar. Fale em mistérios aí com Deus, fale aí numa língua que você não entende, eu até te ajudo. Isso é condenado pelo apóstolo em vários versículos aqui desse capítulo, a gente vai ver. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Ele não está dizendo que é para nós falarmos em língua. Ele está falando para o pessoal de Corinto. Ele está instruindo aquela igreja, não a nossa. Tanto que aqui na frente, logo mais adiante, ele diz assim que o falar em línguas é um sinal para descrentes. Aquele que é crente não precisa ouvir ninguém falar em línguas. Sabe por quê? Porque o que interessa é aquilo que o Espírito fala. É o que o Espírito fala que interessa. Ele ainda diz aqui, olha, se não houver interpretação, pior ainda. Porque aquele que fala numa língua enrolada e ninguém interpreta, como é que nós vamos saber se o que ele está falando é de Deus ou é de Satanás? Ou você acha que só porque fala enrolado, você está falando pelo Espírito Santo? Ah, irmãos, isso é uma infantilidade. Quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a língua seja interpretada. Está bem escrito aí, não há dúvida alguma. Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Da mesma sorte, versículo 7, se as coisas inanimadas que fazem som, seja uma flauta, seja uma cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá aquilo que se toca com a flauta ou com a cítara? Ele diz, olha, se você toca um instrumento, mas o instrumento não toca as notas devidamente, como é que você pode reconhecer aquilo como uma música? Essas línguas loucas, enroladas que eles falam por aí, que ninguém sabe o que é mais ou menos um instrumento tocado de uma forma desordenada, sem sentido. Se a trombeta der um som incerto, versículo 8, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá aquilo que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, serei um louco para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nesses dons para a edificação da igreja. Olha, nunca é uma prática solitária. É sempre para a edificação da comunidade, da igreja do Senhor, que são os membros. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja que o tradutor colocou a palavra bem aí. Não tem nada de orar bem. Meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, não serve para nada. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Se você vai orar, as suas palavras precisam ser de entendimento da sua mente, do seu espírito. Sem o quê? Será inútil. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ah, você quer cantar um louvor para Deus? Cante, mas que seja um louvor que traga um entendimento de alguma coisa. Hoje tem louvor que você ouve por aí, é um verdadeiro lixo, porque não significa nada. É um monte de palavras e frases soltas e repetidas, é de uma pobreza
Impressionante. Então, o apóstolo deixa claro, você quer louvar? Louva o Senhor, mas louva com entendimento, cante com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Então, como a pessoa que está ouvindo a palavra que está sendo ministrada, como ela pode dizer amém se ela não sabe o que você está dizendo? Isso significa que o que interessa é o que se diz, não é a língua que está sendo dita. Ainda existe o problema da interpretação. Nós temos um profeta na igreja que fala em línguas, tudo bem, vamos lá. Aí ele fala em línguas, quem que interpreta? Não tem quem interprete, então fala para o profeta ficar calado. É dispensável. Nós temos um intérprete, então tá bom, chama o intérprete lá. O profeta falou em línguas? Falou. Então vamos interpretar o que foi que ele disse. Interpreta para nós, para a gente saber se é de Deus. Porque Satanás também fala em línguas. E muitas. Nós temos que saber o conteúdo da mensagem, irmãos. Verso 17, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Aí alguns adeptos, dessa prática falam, olha, Paulo falava em línguas também. Conversa, fiada. Ele está falando aqui dos idiomas que ele falava, não que ele falava língua estranha. O apóstolo Paulo não falava em línguas estranhas. Ele falava em várias línguas, idiomas, Ele falava o aramaico, o siríaco, o turco, o grego, o latim. Ele falava a língua judaica. Ele era um homem poliglota, ele falava várias línguas. Não é que ele falava em línguas estranhas, não. O pessoal diz, não, Paulo também falava em línguas. É mentira, não é verdade. Isso você está distorcendo o sentido das Escrituras Sagradas. Para atender o seu coração, o seu desejo de ser enganado por Satanás. Porque só pode ser uma coisa assim, uma passagem dessa. Se é distorcida para fazer com que o sujeito apoie a ideia de se falar em línguas na igreja, isso é uma obra de Satanás. Porque isso não é verdade. Paulo nunca falou em línguas. Nunca falou em coisas estranhas. Aliás, Paulo é um homem que a sua palavra era carregada de racionalidade. As palavras do apóstolo Paulo eram carregadas de instrução. Versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras numa língua desconhecida, numa língua estranha. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento, ele diz. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte, preste atenção aí no versículo 22, as línguas são um sinal não para os fiéis. É isso que está escrito aí? Confere comigo, irmãos. Versículo 22. Versículo que os pastores não gostam de falar, não. Esse pessoal que vive enrolado com essas línguas aí, não gosta de falar o versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, quem gosta de falar em línguas é infiel. É gente não convencida ainda por Deus. É isso que está escrito aqui. Ou não é isso que está escrito aqui? Será que eu distorci a palavra? Pega várias traduções aí e vê. O que Paulo fala é exatamente isso. As línguas são sinais para os infiéis. Os fiéis não precisam disso. A profecia, no entanto, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Por quê? Porque a profecia edifica. A profecia exorta. A profecia esclarece. Consola. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos. Irmãos, já entrou numa igreja onde o Espírito Santo baixou? Eu gosto de usar esse termo, porque não é que nem está se manifestando, o Espírito Santo baixou lá, porque aquilo ali é uma grande confusão. Já viu? Passa as pessoas na rua, sabe o que elas falam?
aí dentro está cheio de gente louca. É isso que o apóstolo está falando aqui, ó. Versículo 23. O pastor que estiver nos ouvindo aí, viu, pastor? Dá uma conferida do versículo 23 aqui, ó, para ver se na sua igreja não está havendo essa algazarra aqui, ó, de confusão de espírito. Isso não é Espírito Santo nenhum, não. Isso é manifestação de espíritos atrasados, de demônios que está dentro da tua igreja. A manifestação do Espírito Santo é ordeira. É ordeira. Se todos profetizarem, versículo 24, e passar alguma pessoa descrente ou infiel, entrar na igreja, de todos é convencido, de todos é julgado, porque os segredos do seu coração serão manifestos. A pessoa entra lá e quem está pregando vai falar coisas que está no coração dela, ninguém sabe, nem o pastor sabe. E ela vai dizer, ó, o Espírito está falando comigo. É isso que o apóstolo diz aqui. Lançando-se sobre o seu rosto, versículo 25, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente nesse lugar. Então a profecia é uma outra coisa, irmãos. O pregador nem sabe quem foi que entrou na igreja. A palavra dele é dirigida pelo Espírito àquele coração pecador. Ele fala de um pecado, mas não denuncia a pessoa para a igreja, não. Isso é uma coisa louca que fazem nas igrejas evangélicas. Ah, fulano está em pecado. Ah, você que está adulterando, vem aqui na frente. Irmãos, isso é uma coisa ridícula. O amor, ele prescreve medidas para que a gente trate dessas coisas. O apóstolo não está falando para fazer isso aqui, ele diz que o Espírito vai dirigir uma palavra àquele coração e ele vai saber que Deus falou com ele. Isso é profetizar. E vai anunciar lá fora que Deus está naquela casa, naquele lugar. Que fareis, pois, irmãos? Versículo 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Sempre pensando que uma palavra que é ministrada na igreja sempre deve ser para construir e nunca para destruir. Isso quer dizer edificação. Se alguém falar em língua, por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Se não houver intérprete, presta atenção aí, pastor, você que gosta das línguas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e o sujeito fale consigo mesmo e com Deus. E não é para falar em mistérios, não, viu? É para falar mesmo com Deus, confessar os seus pecados, conversar com o Senhor e consigo mesmo, acerca das coisas que você precisa fazer para mudar a sua vida. Percebe, irmãos? É uma coisa seríssima, gravíssima aquilo que Paulo fala. Instruindo a igreja. Esse pessoal pega as palavras do apóstolo, distorce aqui para poder falar, não, olha, é uma maravilha falar em línguas e tal. Isso sem dizer das coisas hoje que nós vemos, absurdas, das pessoas caindo dentro da igreja dizendo que isso é batismo do Espírito Santo. Quanto mais gente cai, mais gente é batizada. Caem no chão, tomados de espíritos malignos. Esses pastores que derrubam pessoas no chão, multidões aí, com seu paletó. Esse pastor não está guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito que está com ele é do mal. Os sinais que ele faz são aqueles sinais que enganaria até os escolhidos. São esses sinais. O problema do Satanás não é lá fora da igreja, não. Lá nós sabemos onde ele está. É quando ele está dentro da igreja se fazendo de anjo de luz. Esse é o problema. O povo precisa acordar, os irmãos precisam acordar, deixar de ser enganado, deixar de ser enrolado pelos espíritos malignos da escuridão. Alguém viu Jesus sair derrubando gente? Os apóstolos fazerem isso? Havia um ou outro caso de possessão, que o espírito caía diante do Senhor. O Senhor não derrubava ninguém, não. O Senhor expulsava o espírito. Era espírito maligno, não era Espírito Santo, não. Isso não existe nas Escrituras. Alguém viu Jesus falar em línguas? Alguém viu os apóstolos falar em línguas? Não falaram. Falaram em línguas estrangeiras, não em línguas estranhas. No Pentecostes, eles falaram línguas daquelas pessoas que estavam ali, que eram de outros países. Isso está claro lá em Atos capítulo 2. Distorceram tudo, mentiram.
para enganar, dizer que não, que eles falavam em línguas. Não falavam em línguas estranhas, coisa alguma, falavam em línguas estrangeiras. Essa é a expressão. Agora, quem quer continuar sendo enganado, com esse lero-lero do Satanás, vai continuar sendo enganado. Até o fim, porque um dia ele vai se mostrar para você. E você vai ver que não é o Espírito Santo que está te guiando. Falem 2 ou 3 profetas. Veja que ele está aqui instruindo aquela igreja. Algumas instruções servem para nós, de alerta. Mas a instrução que está escrita aqui é para a igreja de Corinto. Fale 2 ou 3 profetas e outros julguem o que eles falam. Olha, é preciso que quem está ouvindo discirna o que o outro está dizendo. Será que o pastor está falando uma coisa que é verdade? Ou ele está enrolado pelo espírito maligno? É preciso discernir, irmãos. Não é o apóstolo João que disse que nós precisamos aprender a discernir espíritos? E que espíritos que você pensa que é, meu amigo? É os que se manifestam na igreja, através da palavra de um, da palavra de outro, do comentário que um faz, do comentário que o outro faz. É isso que é discernir espíritos. Não é sessão espírita não, irmãos. O sentido é o mesmo. Aprenda a discernir espíritos, se você não quer ser enganado. Se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, o primeiro dá lugar àquele e ele então fala. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que o apóstolo quer dizer aqui? Que você é responsável pelo espírito que pela sua boca fala. Não tem essa de você dizer assim, não, eu não consegui controlar. O espírito saiu falando pela minha boca uma coisa louca dentro da igreja. Não dei conta de controlar. Então você não pode ser profeta. O profeta tem responsabilidade naquilo que fala. Está escrito aqui, ó. É isso aqui. Você é responsável pelas manifestações que acontecem dentro da igreja que vem pelo seu intermédio. E isso tratando dos dons, seja de língua, seja de profecia, seja de cura, de exortação, de mistérios, de sinais, seja do que for. Você é responsável por aquilo que acontece através da sua mente. Por isso ele disse aqui, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Né? Então só pode haver uma manifestação através do profeta e ele é responsável por aquilo. É assim que funciona o mecanismo dos dons na igreja. Tem igreja que não tem dom nenhum. Segue o caminho, está tudo bem. Mas aqueles dons precisam ser apreciados pela igreja. E se alguém está fugindo da normalidade, seja no pensamento, seja na instrução, seja na conduta, deve ser objeto de cuidado de todos os irmãos. A proteção da igreja está na unidade do corpo. Não se pode caminhar nesse campo sozinho. Não pode. Eu quero lembrar aos irmãos que é preciso pelo menos 2 reunidos para que o Senhor esteja no meio de nós. É isso que está no Evangelho? 2 ou mais. Então, não se faz presente o Senhor a título de manifestar-se para nos instruir, para nos ajudar, se a pessoa estiver sozinha. Nós precisamos sempre estar reunidos em 2, para nós não sermos enganados. E todos nós podemos ser enganados, viu, irmãos? Todos nós, por mais velho que seja, por mais experimentado que seja, não importa. Não há limites para a ação do maligno. Versículo 33, preste atenção aí, você que tem uma igreja sob a sua tutela. Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Deus não é Deus de confusão. Uma igreja tem confusão, Deus não está ali. Mas é uma igreja. Não importa a placa. Se tem confusão de gente, desentendimento, indiferença. Irmãos, eu tenho visto igrejas geladas. Não tem mais sentimento de umas pessoas para com outras. Não há mais o espírito de comunidade, de auxílio mútuo, nada disso. O amor esfriou.
O mundo está acabando. E as pessoas estão dentro da igreja e não estão percebendo. Até que a igreja caia sobre a cabeça delas. Se estão esperando aí um tal arrebatamento, que vão sair voando para o céu e tal. Enfim. Mais mentiras de Satanás para enrolar os crentes. Os crentes estão tranquilos. Não. Quando chegar o fim do mundo, a gente vai subir e tal, para o céu, aí, tranquilo, não vai acontecer nada comigo. Os pastores convenceram as pessoas que elas estão tranquilas, elas podem continuar pagando os dízimos, fazendo as ofertas, vivendo tranquilas, porque antes do fim eles vão subir para o céu. Legal, né? Uma obra ardilosa do maligno. Porque todos nós, que somos crentes verdadeiros, seremos com certeza provados no fim do mundo e passaremos necessidades e passaremos por tribulações antes que o reino chegue. Seja no céu, seja na terra. Não vamos nem entrar em discussão disso aí, porque é outra confusão. Mas, para que haja entendimento entre nós, seremos provados antes que o reino se estabeleça, seja no céu, seja na terra. Tá bem? Aqui, a partir do versículo 34, Paulo já entra numa outra área, faz comentário sobre as mulheres. Eu acho que lá em Corinto as mulheres tomavam frente de muitas coisas. Por isso ele faz uns comentários aqui bem severos, né, em relação às mulheres. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Falando aí da instrução que havia nos escritos antigos, judaicos. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Veja só. Então aqui havia muitos transtornos lá nessa igreja. Profetisas e mulheres que se falavam em línguas, era uma confusão sem fim. Então o apóstolo faz uma demonstração dura. Esse ensinamento aqui é para ser aplicado a todas as igrejas? Eu penso que não, irmãos. Há uma progressividade de todas as coisas. Hoje as mulheres têm a liberdade para trabalhar, para anunciar na igreja, para ministrar. Não tem problema nenhum, desde que a gente não esteja tratando as mulheres como pastoras. Por quê? Porque não existe dentro do pensamento do povo de Deus, segundo Jesus Cristo, que é o filho de Davi, a ideia de que existe um sacerdócio. Um sacerdócio que a mulher está destituída dele. Não, todos nós somos sacerdotes do Senhor, homens e mulheres. É isso que Deus deseja. E nesse sentido, as mulheres podem falar, as mulheres podem profetizar na igreja. Não há nenhuma restrição contra isso. Da parte do Senhor, não. Mas Paulo está tratando aqui de uma questão pessoal. E outra, há que considerar a cultura da época. Havia ainda um atraso muito grande em relação a muitas coisas. Hoje, a mulher for ficar calada na igreja para se instruir com o marido em casa, implicaria em nós termos maridos muito dedicados à causa do Senhor. E nem sempre é assim. Às vezes as mulheres é que estão na igreja. O marido não quer nem saber de Deus. Ela é que está salvando a casa dela, né? Ela que vem à igreja e salva o marido. E o apóstolo Paulo, em outra passagem, diz que isso é lícito. Ele diz, se a mulher é crente, o marido não, ela salva o marido. Então como é que ele está condenando a instrução da mulher? Não pode ser verdade. Ele está falando aqui de casos particulares, dirigindo a instrução especialmente à igreja de Corinto. Por isso ele age dessa forma. Eu penso que é assim. Ele não poderia se contradizer em outra passagem. Então, se há essa contradição, é porque o que ele está dizendo não é uma coisa geral, não é uma instrução para todos. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Voltados para Corinto. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, verso 37, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, mas se alguém ignora isso, que ignore. Então, irmãos, falando aqui aos irmãos, e aos irmãos que nos ouvem, e aos que assistem o vídeo depois, falamos em nome do Senhor, em nome do bom senso das Escrituras Sagradas, daquilo que ensina as linhas gerais dos Escritos Sagrados, desde a antiguidade até os nossos dias. Como disse aqui o apóstolo, se você recebe isso como um mandamento do Senhor, como uma instrução de Deus, amém. Se você não recebe,
Problema teu. Segue seu caminho. Se você se acha vestido de maiores luzes, né? Tem algumas pessoas que discordam, dizem, não, esse pessoal está errado, não é assim e tal. Para sustentar as ideias velhas. Segue o seu caminho. Lá na frente nós vamos nos encontrar, com certeza. Para a glória ou para a vergonha. Uma das duas coisas vai acontecer com você. Ou você está certo, ou você está errado. Paulo dá esse crédito da dúvida. Eu acho isso bom. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo, que nós estamos dizendo, são ensinamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Paciência. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Mais uma vez ele fala aqui, não proíbe falar em línguas. Não é para proibir, mas ele diz que é sinal para infiéis. Então ele está se contradizendo? Não, ele está falando da igreja de Corinto. Não está falando para as nossas igrejas. Se a gente não olhar o contexto do documento que foi escrito, a gente fica meio perdido. Aí vai fazer aquilo que quer, usando passagens aleatórias das Escrituras, sem olhar para o conjunto dos ensinamentos. Faça-se tudo de maneira decente e com ordem. Finaliza o versículo 40. Eu penso que a casa do Senhor é uma casa ordeira. Aonde está a desordem, está o diabo. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva no seu amor, nas suas misericórdias, e permita que em breve tempo nós estejamos novamente reunidos para o exame dos escritos sagrados. Que a paz de Jesus fique com todos nós. Amém.